O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus nessa manhã. É uma alegria podermos acordar e sabermos que temos um supremo pastor que vela por nós, nos conduz pelas águas tranquilas, que nos pastoreia, que nos ama, que veio a essa terra e entregou a sua vida para nos dar o direito da vida eterna. É a razão pela qual a cada manhã, quando nos acordamos, os nossos primeiros pensamentos sempre se voltam para Ele, agradecendo, reconhecendo Ele como sendo soberano sobre a nossa vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. No capítulo que nós iremos iniciar agora pela manhã, nós veremos de que Deus se vale de uma ilustração para tentar mover o coração do seu povo do pecado para se entregar a Ele sem reservas. Deus se vale de diversos meios para alcançar o nosso coração, para mover a nossa vida, para abrir os nossos olhos, para que nós entendamos que somente Ele é digno da nossa verdadeira adoração. Deus fala aqui de uma mulher infiel, de uma esposa que era conhecida por ele desde pequena, mas no seu crescimento, no seu desenvolvimento, ela deu as costas para o seu Senhor e quis viver a sua própria sorte, a sua própria vida. E na sua caminhada, ela se envolveu com muitos homens, se esquecendo do Senhor que tinha lhe desposado e lhe tomado como esposa. Ela não apenas o trocou por uma outra pessoa, mas lhe trocou por qualquer um outro, sem valor, que não poderia fazer nada por ela, que não poderia zelar por ela. Era a maior dor do coração de Deus em ter esse conhecimento. A linguagem que o profeta Ezequiel usa logo no primeiro versículo é uma linguagem muito clara. Aqueles que estavam ouvindo as palavras do profeta Ezequiel não se sentiram chocados. Era uma prova clara que eles estavam tão envolvidos em práticas pecaminosas, sexuais, aversivas aos olhos do Senhor, que mesmo o profeta Ezequiel, o homem de Deus, declarando o pecado daquela geração, não foi um choque para aquela geração. Eles continuaram vivendo como se nada estivesse acontecendo. A origem do povo de Deus é mencionado aqui para que eles pudessem se sentir tocados pela voz de Deus, de como é que eles deveriam viver. É o próprio Deus que fala que os amorreus tinham morado naquela região. Os heteus tinham vindo do norte, antes que os hebreus pudessem se estabelecer ali. Os reis antigos que governaram Jerusalém, eles tinham nomes de amorreus. Eles tinham nome de descendência de amorreus e dos heteus. Foram dessas nações que os israelitas descenderam. Mas mesmo o profeta Ezequiel, usando essa linguagem clara e aberta, não mexeu com o coração dos israelitas. Eles estavam tão envolvidos nas suas práticas, nos seus pecados, que mesmo Deus sendo tão claro com eles, eles não estavam dispostos a aceitar a vontade do Senhor. Ezequiel trazia esse contraste da sua origem, porque aqueles que moravam dentro de Jerusalém, eles acreditavam que descendiam de Abraão, e pelo fato de descender de Abraão, nada poderia tocá-los. Eles já teriam direito pleno de receber a salvação e a bênção completa do Senhor. Mas nesse momento Deus estava falando para eles: não é dessa forma. Vocês têm uma descendência muito primitiva dos amorreus e dos heteus. Posteriormente é que chamei Abraão. Deus é apresentado nesse capítulo como sendo um Senhor que um dia conheceu uma moça muito jovem, pequena, mas Ele a permitiu crescer, cuidou dela, a alimentou, a fortaleceu. Mas no seu crescimento, essa mesma jovem que um dia Ele a desposou, ela deu as costas para Ele, escolheu viver ao lado de um outro homem. Não era um homem rico, não era um homem que poderia lhe sustentar, mas era um homem qualquer. E isso magoava, feria o coração de Deus, porque ele se sentia como sendo o esposo da nação de Israel. No capítulo 15, nós podemos observar que Deus faz uma retrospectiva no tempo. Começa a falar desde o tempo em que Deus chamou Davi para que se tornasse príncipe entre o seu povo. Toda a glória que Davi e Salomão viveu foram bênção das mãos do Senhor. Deus queria que essas bênçãos pudessem cair de uma forma grandiosa sobre o seu povo. Mas o fato deles terem perdido a bênção de Deus foram as suas próprias escolhas. Se eles tivessem se mantido ao lado do Senhor,
cada vez mais Deus aumentaria as suas bênçãos sobre a vida do seu povo. Israel, em vez de confiar no seu esposo, amar o seu esposo, viver uma vida de fidelidade ao seu esposo, eles se esqueceram por completo do seu Deus. A aliança um dia assumida lá no Monte Sinai de amar, proteger, viver uma vida fiel a Deus, foi jogada no chão, jogada no lixo, e se esqueceram dessa aliança, do compromisso com Deus, e eles estavam vivendo a sua própria vida, a sua própria sorte, completamente independente desse Deus. Se aliaram comercialmente com outras nações, entregaram seus filhos para se casar com homens e mulheres de outra nação, passaram a adorar outros deuses em vez de se manter fiéis ao seu próprio Deus. Nesse momento, a aliança que eles tinham assumido com Deus, tinham se esquecido por inteiro, jogaram no chão e estavam vivendo as suas próprias escolhas. Eles estavam tão longe do Senhor que chegaram ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Tiraram a vida dos seus próprios filhos a entregar a outros deuses. Deus jamais pediu a morte de uma criança. Deus, em sua própria lei, repugna em tirar a vida de um outro ser humano, mas os israelitas escolheram matar os seus filhos para agradar os seus próprios deuses. No versículo 22 desse capítulo, Deus acusa a nação de Israel de ser ingrata, injusta e infiel. Era a razão pela qual ele estava permitindo que os seus juízos caíssem sobre eles. Deus os tirou do Egito e os plantou na terra de Canaã. Entregou essa terra como herança para eles crescerem, se multiplicarem e alcançar o mundo inteiro. Mas eles se tornaram ensoberbecidos com o que tinham recebido e deram as costas para o Senhor. Israel tinha sido uma nação chamada por Deus para representar o seu nome nessa terra. Israel jamais poderia olhar para trás e dizer que Deus não tinha cuidado deles, porque todos os milagres e sinais que Deus realizou desde o Egito até entrarem na terra prometida, foi a mão de Deus diretamente conduzindo o seu povo para que eles chegassem ali. Pelo fato deles terem tido mais oportunidade do que outras nações, eles agora sofreriam o juízo de Deus, porque receberam uma oportunidade de viver ao lado do Senhor e a rejeitaram. Deus queria, através do seu povo, expandir essa aliança para todas as outras nações. Deus queria que Samaria e Sodoma, Nínive, todas as outras nações tivessem a oportunidade de conhecer do seu amor. Se Israel tivesse sido fiel, Deus teria alcançado o mundo inteiro. Mas os israelitas se envolveram nos seus pecados, deram as costas para o Senhor e estavam dispostos a viver o seu próprio caminho. Eis a razão pela qual agora Deus também deixaria eles sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Deus estava disposto a oferecer o perdão para o seu povo, mas eles não poderiam se esquecer do passado. Eles passariam por sofrimento, mas seria o próprio Deus que libertaria o seu povo. Mas quando olhassem para o passado, eles deveriam aprender que viver longe do Senhor não é um caminho seguro. Olhando para o futuro, se quisessem crescer, se tornar uma vinha frutífera, eles deveriam se colocar nas mãos de Deus e se entregar por completo nas mãos do seu agricultor e criador. Este é um capítulo da Bíblia que nós deveríamos ler constantemente, nós jamais deveríamos nos apartar dele. Poderíamos ler em várias versões, porque se nós vivermos no presente século como Israel viveu no passado, nós corremos o risco de sofrer as mesmas consequências que o povo de Deus sofreu. A noiva do Senhor foi rejeitada. Nós corremos o risco também de sermos rejeitados se vivermos uma vida de infidelidade aos valores, à aliança subida com o nosso Senhor. Nós podemos sim, nos dias em que nós estamos vivendo, cometer o pecado do adultério, mesmo que nós nunca tenhamos nos casado. Se nós nos envolvemos com o pecado, nós cometemos o adultério. E tenha certeza, aqueles que se envolvem no pecado nessa terra acabam sendo infiel ao seu Deus, magoando o coração do Senhor. Da mesma forma que uma traição conjugal traz desgraça, dor, tristeza, sofrimento, aquele que se envolve com o pecado está trazendo os mesmos males para a sua vida. Embora nós saibamos que o pecado é aversivo à pessoa do nosso Deus, aquele que confessa, aquele que se arrepende, aquele que busca viver em comunhão com Deus, encontra a graça do Senhor, encontra o perdão do Senhor. Deus sempre estará com os seus braços abertos para nos receber, para nos oferecer o perdão, a sua misericórdia e uma segunda chance. Aquele que corre na sua direção, clama pelo nome dele, Deus sempre estará disposto a nos receber, nos amar e nos dar uma nova oportunidade. Querido Pai, em tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos
Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.